quanto mais mexe nessa história da Marília Mendonça, mais o negócio fede. Vou te falar que eu acho que a dona Rua, tia, deve estar um pouco arrependida de ter falado as coisas que falou. Para você que não sabe o que tá acontecendo, a gente fez um vídeo recentemente falando da briga pela guarda do filho da Marília Mendonça entre a dona Ruth, que é a mãe da Marília, e o... já esqueci o nome dele, Murilo Huff, que é o ex-marido da Marília Mendonça, que quando a Marília sofreu o acidente, eles já não estavam juntos, né? No último vídeo que a gente fez, a guarda da criança, ela ficava mais com a avó, né, a dona Ruth, e o Murilo teria entrado na justiça para pedir a guarda da criança, porque teria descoberto coisas que ele não falou na época, coisas absurdas sobre a avó, né? O filho da Marília tem diabetes tipo 1, né? E parece que isso tinha a ver com alguma coisa, só que muita gente começou a falar que isso tinha a ver com herança, que a herança, esqueci a palavra, gente, o inventário da Marília não tinha sido feito ainda, que a criança, obviamente, receberia uma boa parte da herança, né? E que isso teria a ver com o controle da herança da Marília. Então, quem fosse, né, o tutor ali da criança, quem fosse o responsável oficial da criança, estaria responsável também pela parte da herança da criança. Então, se falou-se isso nos bastidores, só que, pelo visto, a história era mais profunda, só que não se falou muito. A dona Ruth falou que o Murilo não pagaria pensão. O Murilo depois foi pra internet e falou que paga pensão sim, que não só paga pensão, como paga uma grana de psicólogo, uma grana de escola, tudo mais, que tudo isso era mentira dela e que ele não poderia dizer o que estava realmente acontecendo. Só que, na verdade, agora já vazou basicamente tudo do que teria acontecido. E eu acho que a galera que ficou do lado da Dona Ruth, não sei se agora vai ter essa facilidade toda. Porque teve gente que ficou do lado dele, teve gente que ficou do lado dela. Obviamente que numa disputa entre uma avó e um pai, a opinião pública tende a ir um pouco mais para a mulher. A gente sabe muito bem que num contexto social brasileiro, normalmente, né, a gente tem aí a mulher tendo uma tendência maior a ficar com a guarda, ainda mais quando falam muito que o pai ele é famoso, então ele não teria tempo para cuidar da criança. E eu também trouxe uma questão aqui, que eles não são pessoas normais, eles são celebridades, eles são pessoas ricas, não são uma avó e um pai pobre, né, que o pai tem que sair, que o pai é metalúrgico e o pai vai sair todo dia para trabalhar CLT e vai deixar a criança abandonada em casa. Não é essa a questão. Essa criança vai estar com babá numa casa ou na outra, né? Isso é um fato. Então, a relação familiar ali é outra. Mas teve gente que ficou do lado da avó, teve gente que ficou do lado do pai. Obviamente que rolou toda essa questão emocional, muita gente ali se foi falar. Mas saiu algumas coisas a mais sobre esse assunto, que a gente vai ver aqui tudo. E pelo visto a parada é meio podre. Lembrando que tudo são informações. E que, inclusive, de uma das acusações, os advogados da Dona Ruth já se pronunciaram, tá? Mas antes disso, eu preciso falar de uma coisa muito rapidinha pra vocês, que é daqui o nosso patrocinador. Sim, meu amor, eu estou passando um frio, que vocês não têm ideia. Eu estou passando mal, tá? Eu, inclusive, tava conversando com a Bielo ontem, e ela me falou uma coisa, né? Menina, pois é, eu emagreci muito, e aí emagrecer muito, meu corpo tá meio doida, de não conseguir entender o que é frio e o que é calor. Aí, eu tá? Eu não tô nem conseguindo sair na rua, mas graças a Deus tem daqui. Porque daqui você recebe suas comprinhas rapidíssimo na sua casa, 15 minutinhos, que é o aplicativo que você bota ali, ó. Você bota ali o que você quer. Inclusive, ó, aqui é a comprinha que eu fiz, porque eu tô um pouco atrasada, desculpa, que eu vou fazer uma festinha julina, né?
esses dias agora, e aí eu tô comprando coisinhas, aí eu tô comprando paçoquinha, tô comprando não sei o que, tô comprando um monte de coisa, tô fazendo um quentão, menina, eu tô fazendo um caramelo pra depois misturar com o negócio, vai ficar uma delícia. E aí eu comprei hoje lá na Daqui, e Daqui tá com o Festival de Inverno, tá? Sempre tem promoções maravilhosas pra você lá. Inclusive, não só tem promoções, inclusive, me mandaram aqui, ó, que a gente tem cupom de sempre, né? Meu cupom, que é Beta25, que dá R$ 25 de desconto para compras acima de R$ 149. E uma galera veio me perguntar, Beta, não tô conseguindo comprar, não tô conseguindo usar o cupom, como é que eu faço pra usar o cupom? Lembrando, pra você usar o cupom, precisa ter mais de R$ 149 no seu carrinho. Primeiro ponto, né? Não pode ter bebida alcoólica, então o valor não pode ter. Pode ter bebida alcoólica, mas não conta bebida alcoólica dentro de R$ 149, tá? E pode usar até 3 vezes por CPF, que daqui é uma mãe. Então o teu CPF você pode usar 3 vezes. Tá bom, querida? E é isso. Aí tem que aproveitar pra você comprar coisas quentinhas. Ai, que delícia. Um chazinho, cafezinho, um monte de coisa lá. Tá vendo? Inclusive, vieram me perguntar esses dias assim, Beta, você toma mesmo o café gelado que você compra na Daqui? Ou é tipo assim, publi? Meu amor, você não tem noção. Primeiro que eu não faço publi de coisa que eu não consumo, pra começar o assunto. Segundo, que eu tomo aquela ali que nem água. Agora tô tomando um pouco menos porque tá gelado, mas eu tenho um estoque. Tá? É só o sol, ó, sair ali atrás, que vocês vão ver eu macetando no café gelado de novo. Tá bom? Então não esquece, Daqui Beta25 te dá desconto. Inclusive, a gente vai falar de Daqui mais vezes nesse mês. Tô pensando o que a gente pode fazer. Vocês podiam me mandar coisas aqui no comentário pra eu comprar na próxima vez que a gente for falar de Daqui, pra gente fazer uma compra das nossas crianças crentes. O que vocês acham? Manda aí coisas pra eu comprar. Pra eu fazer, quem sabe, uma receita. É pra mim, tá, gente? Não vou mandar pra vocês, não. Para de palhaçada, tá? Obrigada, Daqui. Vamos voltar lá pra gente ver aqui as coisas. Vamos com o nosso querido Sérgio Murilo, que vai contar a história. Vamos lá, calma aí. Um dos motivos é que ela escondia e mandava as babás esconderem do Murilo informações sobre a saúde do Léo. Vocês devem ter visto que a dona Ruth perdeu a guarda do Léo. Um dos motivos é que ela escondia e mandava as babás esconderem do Murilo. Assim, coisa muito importante nessa história que eu esqueci de fazer esse contexto. Da última vez que a gente fez o vídeo, ainda estava no meio do caminho sem saber quem ficaria com a guarda. Logo depois que eu fiz o vídeo, a justiça deu a guarda 100% para o Murilo Huff, tá? E aí aqui é o motivo de por que aconteceu. Vocês devem ter visto que a dona Ruth perdeu a guarda do Léo. Um dos motivos é que ela escondia e mandava as babás esconderem do Murilo informações sobre a saúde do Léo. Antes a guarda era compartilhada entre o Murilo e a dona Ruth. E agora o juiz decidiu que a guarda deve ficar totalmente nas mãos do Murilo, porque foi apontada negligência e alienação parental por parte dela. A decisão veio depois que a justiça descobriu que a dona Ruth não estava cumprindo as obrigações dela como responsável legal, o que teria colocado a integridade do Léo em risco. No processo, o juiz apontou que ela escondia do Murilo informações essenciais e cruciais sobre a saúde do Léo. Para quem não sabe, o Léo tem diabetes tipo 1 e precisa de acompanhamento diário. De acordo com o processo, ela escondia do Murilo informações sobre medicação, exames, atendimentos. E algumas das provas utilizadas foram áudios e mensagens trocadas entre ela e as babás. A dona Ruth mandava as babás esconderem do Murilo informações médicas sobre o Léo. Ela impedia que o Murilo recebesse relatórios e laudos clínicos. Ela instruía diretamente as babás. Ela falava para elas esconderem medicamentos, laudos, sintomas. Em certa ocasião, ela chegou a falar para elas não falarem pro Murilo que o Léo estava tomando antibiótico e mandou esconder os remédios. Porque, de acordo com ela, o Murilo ficava se metendo onde não sabe. O que pro juiz é uma afronta aos princípios da guarda compartilhada. Além disso, a justiça pontuou que a dona Ruth teve atitudes de alienação parental, porque atrapalhava o convívio entre o Murilo e o Léo. Sabotava a autoridade do Murilo, impedia que informações relevantes chegassem até ele. O documento mostra que ela tentava construir uma falsa ideia de que o Murilo era ausente, incompetente e irrelevante. Com essa decisão do juiz, ela só pode visitar o Léo de 15 em 15 dias. A defesa dela diz que eles vão recorrer com urgência, e nota a defesa diz que a dona Ruth sempre prestou os cuidados necessários à saúde do neto. Como o processo segue em segredo de justiça, nenhum dos lados pode dar muitas informações. Mas enfim, o que vocês estão achando desse caso? Uma cagada, né? Então, olha só, ele tem provas, e talvez seja uma dessas coisas que ele falou. Ele falava lá no último vídeo que a gente fez, que ele tinha provas de coisas que ele descobriu, e pelo visto, o que ele descobriu com as babás. As babás mandaram áudios para ele, com a dona Ruth falando para as babás
para não passar as informações de saúde do menino. Sendo que o menino tem diabetes. Diabetes é uma doença bem séria, né? Esse menino precisa... o pai, que tem guarda compartilhada, precisa, por lei, né, saber todas as informações, principalmente informações médicas dessa criança, principalmente de uma criança que tem uma saúde delicada, e ele descobriu, pelas babás, com provas, de que a dona Ruth não deixava ele ficar sabendo das coisas, por uma questão, e aí eu acho que é um lugar meio de ciúme ali, né? Meio de, não quero que ele se meta, tudo mais, etc. Sendo que não era isso que a justiça decidiu sobre a guarda da criança, né? Então ela não tinha como decidir que ela sozinha ia resolver as questões de saúde da criança. Não podia, ela tinha que compartilhar isso com o pai, e ela não fazia por sei lá por quê, né? Mas é isso. Então, só isso já foi suficiente, pelo visto, para o juiz tirar a guarda. Só que aí a história piora, tá? Vou até abrir aqui, vamos ver. Total. Aqui, calma aí. Vamos ver a Gabi comentando esse assunto. Ao que tudo indica, o juiz voltou atrás na decisão e resolveu já dar a guarda total do Leozinho para o pai. Eu sei que muita gente tá falando, mas ele é o pai, óbvio que isso tá certo. Mas, gente, a gente tá falando de uma criança. E quando envolve criança, envolve rotina. E assim, ele morava com a avó, tinha a rotina dele. E aí, de repente, começar a morar totalmente com o pai. Quando começou toda essa especulação agora, ele disse que o filho passou, sim, por situação alarmante, gente. Eu tô muito chocada, porque, sei lá, Marília Mendonça deve estar agora se revirando no túmulo. E aí ele disse que tentou resolver tudo isso de uma forma pacífica. Mas, pelo visto, ele não conseguiu. E não, gente, não é sobre dinheiro. Tá muito claro de que esse filho estaria sofrendo algum tipo de maus tratos, né? Porque situação alarmante, aqui ainda tá falando que ele tem a guarda provisória. Mas saiu essa nota aqui, que o juiz voltou atrás, né? E deu a guarda total. E a avó... Gente, eu não aguento mais páginas de fofoca que começa coisas com meu Deus! Sério, juro, gente, toda página de fofoca agora começa as coisas com meu Deus. É surreal, assim. Deixa eu só aproveitar que eu pausei aqui para comentar um negócio, que a família da Marília. Vou ser bem cuidadosa no que eu vou falar aqui. A família da Marília, desde que a Marília morreu, tem arranjado algumas inimizades, né? Tem o caso da Maiara Maraíza, né? Que nem cantaram, teve toda a treta lá do Pra Sempre Marília, eu acho, que eu não lembro que foi aquele show que teve, junto com o Spotify, que a galera se recusou a cantar, e aí que vazou na época que seria por desinteligências, desacordos com a família da Marília. Então a família da Marília tem certas dificuldades, certo? Essa parece só se somar à história. Supostamente. A materna Ruth só poderia visitar a cada 15 dias. Visitar. Ela nem teria o direito de ficar, nem seria uma guarda assim, né? E assim, gente, que isso, sabe? E aí ele tava tentando manter uma convivência boa com a Ruth, né? Porque, querendo ou não, tem uma criança envolvida e parece que ele não tava conseguindo. E aí ele teve que seguir uma outra alternativa. Há boatos que digam que a avó, inclusive, estava impedindo ele de ver o filho, tá? E aí ele quer, óbvio, a guarda unilateral, né? E pelo que já saiu nessa nota aí, ele conseguiu. E ele falou, mais uma vez, diversas situações graves que aconteceram com o filho dele. Enquanto ele estava com a guarda, né? Enquanto a avó estava com a guarda dele. E aí ele fala que antes de ingressar com esse processo, e mesmo diante das situações alarmantes, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi totalmente ignorada pela Ruth, né? O sertanejo também reforçou que sempre esteve presente na vida do filho e que tem contato frequentemente com o menino. Por clareza de todos os dias, Léo vai pra casa do seu pai, exceto aos finais de semana. Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo, como seus avós paternos, tios, primos, afins, ou seja, Léo sempre teve uma convivência diária e habitual com a figura paterna. O Murilo reforçou que o processo está em segredo de justiça, por isso não irá dizer mais detalhes sobre a decisão, mas revelou que a justiça estabeleceu o direito de convivência, ou seja, continuará tendo contato com a avó. E aí eu fico pensando,
será que a Marília Mendonça passou por algumas situações que a gente nem imagina? De abusos e afins? Eu não consigo me recordar agora se ela era super grudada com a mãe. Mas é muito surreal, gente, porque a gente tá falando de uma criança. E se ela tava negligenciando essa criança, apesar de todo o dinheiro de herança que Marília deixou, é tipo surreal. Eu não tenho a menor ideia de como é que era a relação da Marília com a mãe. Mas uma coisa que eu sei, que inclusive no último vídeo eu perguntei, vocês me responderam, é que ela e o Murilo não estavam mais juntos quando a Marília morreu. E que o Léo, né, o Léozinho, que é o filho dela, estava com a Marília e aí ficou com a avó, né? E que a Marília, isso aqui pode ser uma fake news que eu tô falando, mas a Marília teria, bem, eu não vou falar isso porque, bem, a Marília não sabia que ia morrer, obviamente, então muito dificilmente ela teria dito que alguém falou isso. A Marília teria dito que ela preferia que a criança ficasse com a avó, mas isso pode ser uma loucura, né? Eu não sei se isso é real, até porque, bem, Marília não sabia que ia sofrer um acidente, né? Porque o juiz não vai nem deixar ele ficar com a avó. Só visitar, a cada 15 dias. Gente, olha, que surreal. Eu sempre fico pensando que quando a pessoa tava em vida, podia estar tudo bem, sabe? Marília Mendonça foi cedo, né? Motivos que viram que foram expostos alguns dos motivos que fez com que o juiz desse a guarda pro Murilo Huff, né? Do filho dele, Léo, com a Marília Mendonça. Falei no mudo, né? Mas aqui é a Fabi Bubu dando também a opinião dela. Gente, assim, são coisas muito importantes pra gente ficar atenta como mãe, inclusive. Negligência com a saúde e alienação parental. Então, muitas coisas que acontecia com a criança, ela pedia pra não falarem pro Murilo Huff e queria plantar na cabeça da criança também que ele era ausente. Complicado que, assim, caso que envolve menor de idade, corre em segredo de justiça. Eu nem vi como que isso foi divulgado, por quem e tudo mais. Só que, visto que eles são pessoas famosas, expostas e tudo mais, seria complicado se isso não viesse à tona, sabe? Porque as pessoas ficam divididas e pode acabar com a vida dele ou com a dela, né? Uma mãe que perdeu a filha e tudo mais. Se bem que eu vou precisar falar isso aqui. As atitudes que ela tem são bem complicadas, né, gente? De vender as coisas, de vender o perfil pra casa de Beth. Me soa muito como pensando só no dinheiro. Então, assim, aparentemente a criança tava, quando precisava tomar remédio, ela pediu pra não contar pro Murilo, ficava dando a entender pra criança que o pai era ausente. Isso, gente, é muito grave. Inclusive, você, mãe, vocês sabem que genitores adoram alegar alienação parental. Adoram. E você tem que tomar cuidado com essas pequenas coisas, porque eles podem usar a favor deles. Coisa muito importante, mãe, algumas mães acham que se o pai não paga a pensão, não tem o direito de ver a criança. Isso não pode, tá bom, gente? O genitor, ele não paga pra ver a criança. Mesmo que ele não pague pensão, ele tem o direito. Então, se você proíbe, é alienação parental e pode sim perder a guarda. Questões de saúde também, tá? Você precisa informar o genitor, ainda mais se tem contato com ele às vezes. Por isso que eu falo, gente, o problema é ter um vínculo com a pessoa o resto da vida, entendeu? Porque você tá vivendo a sua vida lá, fazendo suas coisas, você tem que avisar uma pessoa que nem tá nem aí pro seu filho. Quando o pai da Valentina entrou com um processo contra mim, inclusive de alienação parental, que eu falo, gente, eles são todos iguais. A Valentina teve uma crise durante a madrugada, eu corri com ela pro hospital, ela ficou internada de apendicite. Eu nunca tive contato com esse homem, nunca. E aí ele me acusou dizendo que, tipo assim, eu não informei quadro de saúde pra ele, não sabia nem o número de telefone dele, se bobear. Então é isso, tá bom? Que esse caso sirva de exemplo pra você, mãe, tomar cuidado, porque a alienação parental é um processo que os genitores usam muito pra atacar as mães e a gente não pode dar a munição pra eles, tá? Então, proibir de visitar é uma coisa muito séria, não façam isso, tá bom? Registrem tudo, quando ele não vem, se puder executem presença, como chama? Ação de guarda quando tem visitação, se ele não tá cumprindo, registra tudo bonitinho. Pai da Valentina, ele tá lá que ele tem que pegar a cada 15 dias, não pega, né? O que eu faço? Manda e-mail perguntando se ele não vai pegar a Valentina. Fica registrado que ele não cumpre a sentença do juiz. Ok, meninas? Se protejam. Aí, a história piorou. Vou até abrir aqui, ó. Porque começou a sair outras histórias mais bizarras. A família do produtor Henrique Bahia, morto no mesmo acidente aéreo que Marília Mendonça, repostou uma matéria do jornalista Ricardo Feltrin, que acusa a dona Ruth de suposto desvio no seguro das vítimas do acidente. E ele comentou, né, no print, a matéria que esperamos há anos.
No material, o jornalista afirma que Dona Ruth teria ficado com 50% do seguro aeronáutico, que deveria ser dividido igualmente entre os mortos no acidente, alegando que todos estavam ali por causa da filha. Então, vou traduzir. Quando tem um acidente aéreo, existe um seguro aeronáutico, né? Esse seguro, ele é dividido para, como se fosse um seguro de vida, né? Ele é dividido para a família das vítimas, igualmente, né? Porque até aonde se supõe, todas as vítimas têm o mesmo, todas as vidas perdidas têm o mesmo valor. A Dona Ruth acha que não. Supostamente. Para a Dona Ruth, o que motivou todas as pessoas a estarem ali naquele avião era a filha dela. Então, nada mais justo do que ela receber metade do seguro e os outros dividirem o resto. Uma coisa que não sei se foi a Fabi, acho que foi a Fabi que falou, é que tem uma coisa que a família da Marília tem esse comentário sobre a questão da família da Marília, é que depois da morte dela, muitas pessoas acusam da família não respeitar a memória da Marília se as coisas envolvem dinheiro, né? Então, leiloou não sei o que da Marília, vendeu o perfil já póstumo da Marília. Isso é o que as pessoas dizem. E aí, isso aqui mostra mais, talvez supostamente, que eles não têm atitudes tão legais, né? Vamos ver comentários então Marília sobre Mendonça. o assunto. Esse aqui é o Érgaro TV. Cara, vocês viram essa notícia da mãe da Marília Mendonça? É bizarro como essa mulher é nos bastidores, né? Bom, nós estamos acompanhando essa briga aí de Marília Mendonça, Murilo Huff, mas o jornalista Ricardo Feltrin trouxe mais alguns detalhes exclusivos que ele descobriu nos autos do processo. E segundo o jornalista, a Dona Ruth obrigou, vejam só, os familiares das outras vítimas do acidente que matou a cantora a darem 50% do seguro de vida para ela. Porque assim, aconteceu o acidente, só que existia um seguro de vida ali contratado pela Marília Mendonça, caso de avião, enfim, o valor era de $200 mil para cada pessoa. A Dona Ruth descobriu isso, porque até então ela não sabia, e queria o dinheiro completo para ela, porque segundo o que foi apurado, a Marília era mais importante, era a provedora de tudo aquilo ali, né? Então ela queria exigir o seguro ali daqueles familiares. Porém depois ela passou a exigir 50% desses $200 mil, hein, gente? $200 mil dá o quê? R$1 milhão de cada integrante. E ela ameaçou os familiares que caso eles não aceitassem essa proposta de ficar com 50%, ela iria entrar com um processo na justiça, já que ela tinha dinheiro, tinha advogado, tinha um monte de coisa, e iria conseguir ficar com tudo. Então era bom que eles aceitassem ali a proposta de se ficar apenas com $100 mil do seguro de vida dos outros mortos. A família acabou aceitando, obviamente, né? São família de trabalhadores, e você vai brigar com gente que tem dinheiro? A corda sempre estoura pro lado. Eu tô aqui fazendo uma pesquisa quantas pessoas morreram no acidente. Eu não sei se conta, né, o piloto e o copiloto, né? Acredito que não. Morreram no acidente a cantora, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor dela, Abiciele Silveira Dias Filho. $200 mil, né, seria... $200 mil seria, em reais, R$1.100.000 por pessoa, né? Então, a família da Marília receberia esse valor, a família do Henrique Ribeiro receberia esse valor e a família do Abiciele receberia esse valor. Se a Dona Ruth ficou com 50% de cada um,
Então a dona Ruth ficou, né, com 2.200.000, enquanto os outros ficaram com 600 mil reais. Isso que ela falou sobre entrar na justiça é aquela história. Pode ser que... isso é uma coisa muito séria, porque, assim, pode ser que ela entrar na justiça? Não quer dizer que ela ganharia. E muito provavelmente não ganharia, né? Porque dificilmente ela conseguiria provar qualquer tipo de coisa que obrigaria as pessoas a darem o seguro. Só que o fato dela ter dinheiro, ser uma pessoa poderosa, faria com que... faria aquilo que a gente chama de assédio jurídico, né? Que é o que muita gente faz, né? A gente sabe muito bem que a justiça... Não estou falando que é nesse caso. A gente sabe muito bem que, supostamente, genericamente, as pessoas, às vezes, usam a justiça não com o objetivo de ganhar o processo, mas com o objetivo de drenar financeiramente e drenar também de saúde mental, de tempo, etc., a outra parte, né? Se você entupir a pessoa de processo, se você envolver a pessoa num processo onde ela não consiga se defender, ou onde ela tem que gastar muito dinheiro para se defender, se ela não tiver a mesma capacidade que você, para você tanto faz processar a pessoa, né? O lado mais fraco a gente sabe, né? Bom, fato é que, vejam só, esse vídeo do Ricardo Feltrin viralizou e o pai do produtor de Marília Mendonça, que morreu ali no acidente, compartilhou o vídeo escrevendo a matéria que nós esperávamos há anos. Ou seja, só reforçando toda essa história de que a mãe de Marília Mendonça exigiu o seguro de vida dos outros mortos porque a Marília era mais importante. E ele continuou, tem aí ó, outra story dele, o silêncio que por anos nos maltratava por dentro, mas a verdade sempre vem à tona. É bizarro, né? Eu disse pra vocês, essa mãe da Marília Mendonça nunca me desceu. Ela tem um jeito de ganância, essa mulher é gananciosa. Não duvido do amor dela com o neto não, tá? Mas assim, ela nunca me enganou, nunca gostei dessa mulher não, gente. E agora você vê essa situação, cara, ela exigiu 50% do seguro de vida dos outros mortos, que nem era dela. Ela não tinha direito a isso não. O que é isso, gente? Como se faltasse, né, dinheiro pra ela, como se fosse fazer uma grande diferença, a fortuna que a Marília Mendonça deixou ali. Cara, é bizarro. Enfim, quero saber o seu comentário. O que vocês acham? É isso que eu ia falar, que faria grande diferença para ela 1 milhão a mais, porque para eles muito provavelmente faz uma diferença profunda para as outras pessoas que não eram a família da Marília. Com certeza para os outros fez muita diferença. Para ela não faria tanto, mas tem gente que não tem esse pensamento, né? Se isso tudo aconteceu. Esse aqui é o meu Deus, que absurdo! Ô, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Não é porque é mãe, é porque é santa, não. Entendeu? Não é porque é mãe que coloca no potinho e vira uma entidade sagrada, não. Entendeu? A gente tem muito essa visão de pureza da mãe. Mãe também é gente. Mãe também comete erro. Mãe também faz besteira. Entendeu? Inclusive... É aquela história, né? Filha da também tem filho, né? Filha da também envelhece. Mãe é um perigo. Tem muita mãe boa por aí, mas tem muita mãe complicadíssima. Muita mãe perigosa, entendeu? Muita mãe que só pensa nela, que só teve o filho... Não estamos falando que é a dona Ruth. Servir a ela, sabe? Não sei se vocês viram, entendeu? O que tá acontecendo, mas o jornalista Ricardo Feltrin, se eu não me engano, esse é o nome do jornalista, soltou uma reportagem, um furo aí, de que a mãe da Marília Mendonça teria aprontado barbaridades depois da morte da filha, né? Que ela teria, teoricamente, ali exigido 50% do seguro de todas as pessoas que estavam na aeronave, porque, segundo o jornalista, a mãe da Marília Mendonça falou, a dona Ruth falou, que as pessoas que estavam ali por conta da Marília Mendonça, por isso a família da Marília Mendonça tinha que ter 50% do seguro. Além disso,
tá rolando o miúdo de que pouco tempo depois, e aí o tempo é relativo, não dá para saber se foi minutos, horas, dias, não dá para saber, pouco tempo depois da morte da Marília Mendonça, a mãe, a dona Ruth, teria exigido, segundo o Ricardo Feltrin, informações sobre o seguro, queria saber sobre o seguro da Marília Mendonça. Gente, mãe é gente, entendeu? Mãe também tem problemas psicológicos, mãe também tem os seus egoísmos, entendeu? Não é porque é mãe que mãe vive em função de filho, não. Inclusive, tem muita mãe por aí que não vive em função de filho, e muito pelo contrário, bota filho no mundo para viver em função a ela, tá? Não tô falando que é o caso da dona Ruth, mãe da Marília Mendonça. Não sei. Nem eu. Não tenho como fazer viés de julgamento aqui. Quem vai fazer vai ser a justiça, entendeu? Mas limpem da cabeça de vocês essa ideia. E pensem que Marília Mendonça era a fonte de renda da família dela, entendeu? Marília Mendonça era o potinho de ouro da família. A rima Imagina de família, só como quando diria. veio a notícia da morte. Quando o que Dona Ruth pensou em ver a Marília Mendonça deixando um filho novo, entendeu? Marília Mendonça deixando ali um monte de coisa para ser administrada. A mulher deve ter ficado pensando o que ela ia fazer, né? Porque ninguém, uma vez rico, gosto bom não retroage, entendeu? Você acha que ela ia querer voltar a ser pobre? Por mais que ela tivesse uma origem humilde ali? Tem gente que pensa pelo lado emocional, que tá tudo bem, mas tem gente que pensa pelo lado racional, entendeu? E vai ficar pensando do tipo, o que eu faço agora? Entendeu? Como que eu vou sobreviver? E aí ela usou o dinheiro para cirurgia plástica. Ela pensou, sei lá o que ela pensou, não sou psicólogo para saber o que ela pensou, entendeu? Ela fez o que ela bem entendeu com o dinheiro e fez o que bem entendeu para criar ali a criança enquanto ela conseguiu, né? Eu tô dizendo? Não tô dizendo nada. E aí, tivemos pronunciamentos das pessoas. Primeiro, o pai do promotor de Marília Mendonça, que também morreu no acidente. Promotor não, acho que é produtor, né? Pai do produtor. A vovó não está enxergando. Se pronunciou. Tá? Vamos lá, calma aí, deixa eu até abrir aqui maior para vocês. O pai do produtor de Marília Mendonça, Henrique Bahia, se pronunciou após a informação de que Dona Ruth, mãe da cantora, teria exigido a divisão desigual do seguro do acidente entre as 5 vítimas. A família do produtor afirma que só aceitou a proposta porque se sentiu praticamente coagida por Dona Ruth, que teria dito que entraria na justiça e poderia atrasar o pagamento das vítimas. Em entrevista ao Bahia Notícias, Jorge Costa, porque provavelmente o seguro, como é feito no nome da Marília, eu acho que deveria ir o dinheiro talvez todo para Marília, ou para a família da Marília, e é ela que dividiria, talvez, não sei. Poderia atrasar o pagamento das vítimas. Em entrevista ao Bahia Notícias, Jorge Costa, pai de Henrique Ribeiro, afirmou que o acordo foi feito de forma extrajudicial, com Ruth mantendo contato exclusivamente por meio de seu advogado. Eu aceitei na época porque não adianta você receber mais daqui a 10 anos e você não dar um bom estudo, uma boa condição e uma boa base para as crianças. A seguradora em momento nem algum se negou a pagar. Houve um acordo, todos aceitaram, assinaram e tal, disse. Ao ser questionado se ele pretende entrar na justiça para buscar o restante do seguro, o pai de Henrique disse que nesse caso prefere deixar tudo como está. Brigando e ela... Aí aqui tem áudio. Ó. Foi exigido realmente através da Dona Ruth que ela só aceitava receber se aceitasse 50% do prêmio porque a filha dela era a importante do voo, né? Aí se houve uma discussão, porque não era um caso judicial, era um caso extrajudicial, os advogados brigando e ela emperrou que só queria metade, e depois de muita discussão foi aceitado isso, porque se as pessoas fossem judicializar, aí você sabe que no Brasil tem pessoas que da TAM ainda não recebeu ainda o seguro. Tinham filhos pequenos, né? O Bernardo estava com 8 anos na época. A Diz Ferreira, de Silveira, que é sobrinha dela, ficou nessa coisa. Eu até fui.
Tem outra parte aqui. Inclusive, só antes de continuar, eu preciso fazer uma correção. Eu acabei de entender uma coisa. Ela não pediu 50% da parte deles, ela pediu 50% do valor total. Então não é aquele valor que eu cheguei na calculadora, tá? É por volta de 1.600.000, né? É 25% de cada um. Apoiei, Que não muda o absurdo recebeu, um pouco, porque né? não adianta você receber mais daqui a 10 anos e você não dar uma boa estudo, uma boa condição, uma base à criança, entendeu? E aí, a viúva do produtor também se pronunciou. Tá? Após as últimas notícias envolvendo Dona Ruth, a Fernanda, viúva do produtor de Marília Mendonça, foi marcada em diversas publicações referentes a Ruth, as quais ela compartilhou nos stories. Em uma delas, foi dito que a mãe da cantora colherá todas as maldades que vem plantando nos últimos anos, além de ser apontada como uma pessoa ruim, falsa e de mau caráter. Aí ela postou aqui, ó, passou da hora de enxergarem quem é essa mulher. Tem mais pro lado? Tem. Aí postou um tranco que a vovó não vai conseguir ler. O silêncio que por anos nos maltratava. ela tá repostando vários posts que falavam dela, né? Então, até comentaram aqui, ó, Murilo Huff abriu um portal de merda sobre essa mulher e ligou o ventilador. Ela deve ter se arrependido bastante, né? E por último, a advogada da Dona Ruth se pronunciou sobre o caso. O advogado da Dona Ruth se pronunciou, confirmou o acordo feito por sua cliente, então ela confirmou que foi feito realmente isso sobre a questão do seguro, com as famílias das vítimas do acidente aéreo, e também explicou... Ai, meu Deus. Quando eu não enxergo direito, eu bocejo, tá, gente? Eu já percebi isso. Vou botar aqui o óculos. E também explicou para onde foi destinado o dinheiro. O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, o herdeiro da Marília, e lá permanece até hoje. Como assim? O dinheiro... Tá, o dinheiro da parte deles, né? É isso? Em seguida, o especialista relatou: o que ocorre é uma campanha para difamar a Dona Ruth com mentiras. Mas até agora foi verdade. Onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível, é desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades, disse. Mas aí ele não comentou sobre a questão dela ter obrigado a ficar com 50% do valor. Né? Aí aqui, não sei se vocês conseguem ver, no meio desses anúncios tem uma matéria. A advogada de Dona Ruth confirma acordo e revela o destino do dinheiro. Robson Cunha se manifestou após vir a público o acordo que a mãe de Marília Mendonça fez com as famílias das outras vítimas do acidente. Então, acho que aqui é quase a mesma coisa, né? Confirmou tudo e revelou o destino do dinheiro. O caso foi tratado em juízo, o acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo. Isso aqui a gente já viu, né? Menina, olha, eu vou te falar um negócio. Era melhor ela ter realmente negociado lá com o menino, porque não sei se deu bom, não. Mas eu sinto que essa história tá longe de acabar. Não sei vocês. Enquanto isso, eu vou comprar minha pipoca, né? Não que eu esteja comemorando, porque assim, uma criança tá envolvida nessa história, mas... É todo mundo rico, né, galera? Que loucura. Tomara só que a criança não sofra com essa história, né? Porque o resto do mundo adulto é milionário. Um beijão pra você. E lembre-se de usar o meu código NADAQUI, BETA25, para compras acima de R$149, R$25 de desconto. Beijo.